Inicia então a nossa escola de treinamento e à medida que as pessoas forem entrando, depois vão apanhar o início da aula no áudio e também por escrito. Vamos baixar a nossa cabeça, querido Deus e Pai, vimos à Tua presença nesta hora. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pela nossa salvação, obrigado por aquilo que tens feito na nossa vida. Estamos a entrar no último mês de 2021, Senhor. Estamos vendo um mundo a entrar numa fase nova de 2022 que será pior do que nunca. Mas para nós que somos os teus servos, Senhor, eis-nos aqui, estamos aqui para ouvir e aprender, praticar a tua palavra, Senhor. Guarda-nos, ó Deus. Não nos deixes cair. Nesta noite faz-me falar pelos oráculos de Deus, não o Zé Augusto, mas o Espírito de Deus, através de mim, palavra que tu colocaste no meu coração, para trazer em treinamento a toda esta liderança, para que este ministério continue a crescer, possa ir por todo o mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ora bem, nós hoje vamos aprender sobre as características de um servo, ou seja, atributos, na verdade é atributos da unidade da fé. Eu vou falar de três coisas, que é quatro coisas. Humildade, mansidão, longanimidade e fé. Ok? E são características que nós, como servos de Deus, seja o profeta, pastor, diácono, presbítero, músico, deve ter no seu caminhar com Jesus, no seu caráter. E a Bíblia fala, quem tiver a Bíblia pode abrir, Efésios capítulo 4, versículo 2. A Bíblia fala da unidade da fé como a união espiritual dos crentes pelo poder do Espírito Santo no corpo de Cristo. Inclusive o apóstolo Paulo destaca três atributos aqui da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. E em Efésios capítulo 4, no versículo 2 diz assim... Aliás, vamos ler o versículo 1. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, como fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, a unidade da fé é essencial para a vida da igreja. E essa unidade, ela não pode ser confundida com um tipo de uniformidade externa. Quer dizer o quê? Ela é muito mais do que isso. A unidade da fé, ela é interna. É uma graça espiritual que tem a sua origem no poder de Deus e age dentro de um organismo que se chama Igreja. E sobre isso a Bíblia, ela exorta nós como líderes, como crentes, a andarmos, diz aqui, como é digno da vocação pela qual fostes chamados. Cada um de nós está aqui tem uma vocação. Cada um de nós, isso não é só lá nos padres, não é? Quando as pessoas, que ele foi para padre porque tem uma vocação. Não. Cada um de nós tem uma vocação. É chamado. Temos uma chamada. Cada um tem um dom. E esse dom, ele deve ser exercitado. E deve ser exercitado com, diz a Bíblia, com toda a humildade e com toda a mansidão e com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito do vínculo da paz. As pessoas estão entrando agora, nós já começamos, depois no áudio, quando receberem o áudio, vocês começam do início e ouvem novamente, porque a fé vem para ouvir e ouvir, e assim também não vou estar a repetir. Portanto, estamos a falar atributos da unidade da fé. E esses atributos da unidade da fé são três deles, com a fé o quarto. Portanto, humildade, mansidão e longanimidade. E quando falamos sobre a unidade espiritual da Igreja, o apóstolo Paulo destaca três atributos. Estes três atributos, humildade, mansidão e longanimidade. Então vamos ver
o que é ser humilde. Ser humilde é justamente o oposto de ser orgulhoso. Ser humilde é, por exemplo, um conhecido ditado que diz: a humildade é aquela qualidade que a pessoa perde quando descobre que a possui. Ok? Ser humilde é justamente o oposto de ser orgulhoso. É um conhecido ditado, diz que a humildade é aquela qualidade que a pessoa perde quando ela descobre que a possui. Mas, muitas vezes, os crentes, eles são exortados a ter as suas vidas caracterizadas pela humildade. E isso só é possível pela ação do Espírito Santo. Porque a verdadeira humildade, ela tem origem de modo que o próprio Jesus é o maior exemplo da humildade para nós que o seguimos. Onde é que isso está? Umas páginas à frente, Filipenses. Hoje vamos ter algumas passagens. Filipenses capítulo 2, no versículo 5-9. E como sempre você recebe o estudo e o áudio. Então diz assim, Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e à morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus, Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus, o próprio Jesus, diz aqui que aniquilou-se a si mesmo. Ele morreu para ele mesmo. Ele morreu para os achos dele. Ele morreu para títulos. Tanta gente anda à procura de títulos. Títulos. Eu costumo dizer, se nós fomos aqui na Vasta Gama ou na 25 de Abril, tem uma coisa que diz, retira o título. E depois mais à frente você tem que pagar. Títulos não nos dá nada. No céu não há títulos. Mas aqui na terra nós temos títulos. Títulos, tenho ensinado que só nos dá mais responsabilidade. Mas é preciso, cada um de nós que está aqui, poder trabalhar para ter o título. O mundo que é o mundo, muitas vezes é mais sábio. Já a Bíblia diz que os das trevas são mais sábios que os da luz. Então, humildade, o próprio Jesus diz que se aniquilou a si mesmo e tomou a forma de servo. Achado-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e à morte de cruz. Então, com a humildade, os verdadeiros crentes ou líderes, que somos nós, reconhecem a sua total dependência e jamais nenhum de nós se deve considerar superior uns aos outros. Lembra-se da semana passada da mensagem honra e desonra? Pois é só nós ouvirmos outra vez o áudio do estudo que está lá. Nós devemos respeitar uns aos outros e nunca pensar que somos superiores uns aos outros. Mas quem diz isso na igreja, diz no trabalho. Quem diz no trabalho, diz em qualquer sítio da vida. Nós devemos sempre ser a mesma pessoa. Se estamos com a bênção, ou se fomos promovidos, ou se mudamos de estilo de vida, nós devemos sempre ser os mesmos. Por isso, a humildade é uma qualidade tão indispensável para a unidade da fé. E depois da humildade, o apóstolo Paulo menciona outro atributo da característica de um servo de Deus. E quando falo servo, estou a falar para todos os servos que estão aqui, independentemente do título. Chama-se mansidão. A mansidão é a qualidade que permite que a pessoa exerça o autocontrole. Se há algo que eu e você nunca podemos perder na vida, é o domínio próprio. Porque nós, se perdermos o domínio próprio, teremos já sérios problemas. Ficaremos completamente descontrolados. Então, isso é o autocontrole. E diferentemente daquilo que as pessoas pensam, ser manso não é ser fraco. Às vezes, aquela pessoa ele é manso demais. Ele é calmo demais. Ele é muito fraquinho. Não. Ser manso é ser tão forte ao ponto de conseguir e dominar a sua própria força. A Bíblia destaca, o primeiro homem da Bíblia fala de Moisés como um homem manso. Números, capítulo 12, no versículo 3. Mas sem dúvida, Jesus
também viu-se em Jesus o maior exemplo de mansidão. Porque a Bíblia descreve Jesus como manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11. Jesus era manso e humilde de coração. Mateus 11. Se você tiver a Bíblia pode acompanhar, senão depois pode o fazer com o estudo. Mateus 11, 29. Olha o que Jesus diz. Versículo 8. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora nós pensamos assim, mas isto é para as pessoas do mundo. E quantas pessoas estão dentro da igreja que andam cansadas, oprimidas e precisam de alívio? Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, nós jamais devemos servir com uma canga. Você já reparou que quando, com todo o respeito digo isto, o boi ou a vaca está lá na terra, eles põem uma canga, né? Umas madeiras que prende. É um peso. Então, Jesus diz que nós devemos, o nosso jugo tem que ser manso, humilde de coração, para encontrarmos descanso para a nossa alma. Então, diretamente, isto está a dizer-nos o quê? Que está ligado à humildade e à mansidão. É uma qualidade necessária para a unidade da fé, que capacita os crentes a agir de moderação e de forma pacífica. Mas em seguida o apóstolo Paulo, ele enfatiza a necessidade de termos outro atributo, que é a longanimidade. A longanimidade sempre anda com a humildade e a mansidão. Então o que é ser longânimo? Significa ser de longo ânimo. Ou seja, a longanimidade é aquela qualidade que diz respeito à capacidade de tolerância. Ou seja, você vai tolerando. Você tem que ser paciente. Não é? É um dos primeiros frutos que nós temos que ter dentro de nós. E a virtude da longanimidade, ela faz com que a pessoa ela seja lenta em irar-se. Seja paciente e seja serena. Por isso, o apóstolo Paulo, ele cita, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito. Onde é que isso está? Em Efésios 4.2, você pode depois ver em casa, diz, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Perceba que, em tudo isso, o amor e a paz são resultante destes três atributos. Humildade, mansidão e longanimidade. Então, qual é o vínculo da unidade da fé? Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele escreve, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, nesta frase, o apóstolo Paulo, ele enfatiza a importância de uma coisa que se chama diligência. Quer dizer, ele está-nos a ensinar que nós, como crentes, como servos, devemos mostrar desejosos em fazer o esforço para manter a unidade do Espírito. Já ensinei, uma igreja ela não é destruída porque se alguém adulterou, está errado, mas muda-se a pessoa, ou senta-se, é disciplinado, ou porque alguém roubou. Uma igreja ela é destruída se houver confusão, se houver murmuração, se houver disse que disse, se houver desunião. Essa igreja ela é destruída. Essa igreja ela não vai muito longe. Porque Satanás, ele detesta a união. Satanás detesta quando toda a igreja está unida, quando toda a liderança está unida. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo está a dizer que nós devemos dar o máximo de nós em nos esforçarmos. Porquê? Porque Paulo aplica o particípio presente, ou seja, perceba que Paulo indica a unidade da fé como resultado do esforço em que nós fazemos a nossa parte, como organismo, como igreja. Mas depois vem a ação do Espírito Santo, que é a unidade da fé, a unidade do Espírito Santo. E isso só é concedido pelo próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo, ela é uma pessoa.
E o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Alguém me perguntava, como é que eu ouço a voz do Espírito Santo? Fala com o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo. Senta-te no sofá com o Espírito Santo. Anda de mão dada com o Espírito Santo. Ah, mas eu não vejo. Eu também não vejo o vento. Também não vejo. Mas eu sinto a manifestação, né? Eu vejo a manifestação do vento. As folhas a abanar, as árvores a abanar. Eu só vou sentir o Espírito Santo. Eu só vou ver a presença de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo quando eu, de facto, chamar o Espírito Santo. És bem-vindo a este lugar. O Espírito Santo fala ao meu coração. Quando você, de facto, começar a ter uma intimidade, tocar-te lá com o Espírito Santo. Então, esses ingredientes vão habitar no seu caráter, vão habitar nas características do servo de Deus. Agora, é importante nós também vermos o seguinte: o vínculo da unidade é a paz. Quer dizer que a unidade da fé, ela é promovida pela paz. Onde não há paz, haverá sempre desunião. Mas a paz, apenas ela faz as condições necessárias para que haja unidade. E essa paz da qual o apóstolo Paulo fala, em Colossenses 3,14, não é qualquer tipo de paz. É a paz que só é possível existir onde há amor. Por isso nós já estamos tão, desculpe o meu termo, mas é verdade, religiosos. A paz, a paz, a paz, irmão, a paz. Mas a verdadeira paz, ela existe com amor. Ela existe com o ingrediente do amor. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. A paz, que é o vínculo da unidade da fé, ela tem sua origem em Deus e é derramada na vida dos crentes, de modo que os remidos tenham paz com Deus. Você tem paz com Deus? O mundo anda à procura de paz. Olha agora uma segunda variante. Já todo mundo está outra vez com medo. Já todo mundo já todo mundo perdeu o desequilíbrio. Já todo mundo perdeu a paz. Mas nós que temos Jesus, sabemos que estamos na reta final. Porque estamos na reta final. Estamos na reta final. Nós temos que nos manter em paz e fazer, como servos de Deus, a nossa chamada, ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, ganhar as pessoas, ajudar famílias, transformar vidas, ter a nossa vida, mas com um único propósito. E isto está a acabar. Eu tenho que perseverar até o fim e eu tenho que meter na arca de Noé, que é a igreja dos dias de hoje, um máximo de almas. Porque Jesus está às portas. Não vale a pena perdermos tempo com muitas coisas fúteis. Porque Jesus está às portas. Jesus está às portas, irmãos. E nós temos que pôr um ponto de interrogação e pensar, será que estamos salvos? Aquele que perseverar, aquele que for fiel. Então nós temos que ser pessoas humildes, temos que ser pessoas mansas, temos que ser pessoas longânimas e temos que ter paz no nosso homem interior, na nossa vida. O apóstolo Paulo fala sobre a necessidade da unidade da fé e descreve essa unidade citando Efésios capítulo 4, do versículo 4 a 6. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é o qual, sobre todos e por todos, em todos nós. Agora, dentro disto, existe o maior ingrediente deles todos, que é a fé. E já ouvimos ontem o profeta falar, não é? Que vamos entrar em um grande desafio no dia 19, celebrando 2 anos, não é? Então, você tem que ser, nós como servos de Deus, temos que aprender a ter um espírito de fé. E a maior parte das pessoas tem a mania de dizer, mas eu tenho muita fé. Nada disso. Se tivéssemos muita fé, todos nós estávamos melhor. Todos nós estávamos mais longe. Todos nós tínhamos mais dinheiro. Todos nós tínhamos tudo suprido. Não. Nós temos, como a Bíblia diz, uma medida de fé. Então, fé é um modo de viver 24 horas por dia. Fé é você viver de acordo com a Bíblia. Não é você viver de acordo com aquilo que está acontecendo no mundo. Você anda neste mundo, mas não é como este mundo. Portanto, veja, você tem que ser manso, tem que ser humilde, tem que ser longânimo,
Mas dentro deste conceito tem a unidade da fé que coloca estes ingredientes e você tem que ter um espírito de fé. Fé, ela consiste em viver de 5 formas. Primeiro, acreditar no que Deus promete. Você que está aqui, que é um servo de Deus, você acredita no que Deus promete? Você acredita que Deus pode lhe curar? Você acredita que pode estar num momento difícil de finanças e acredita que Deus pode e supre todas as suas necessidades? Você acredita que o seu casamento ou relacionamento ele já está a 100%? Portanto, fé é você acreditar no que Deus promete. E o que é que Deus promete? Deus promete curar. Deus promete nos abençoar. Deus promete vida longa. Deus promete, como está lá em João 10:10, vida em abundância em todas as áreas. Fé consiste em nós vivermos de um determinado modo que é colocar a palavra de Deus no seu coração, no nosso coração. Quanto tempo ou quanto é que você coloca da palavra no seu coração? Só à terça? Só na quinta? Só no domingo? Não chega. Experimente carregar o seu telemóvel. Agora, se a bateria tiver a dizer 2%, carregue só na quarta-feira. Não vai dar. Vai desligar daqui a bocado. Você tem que pô-lo a carregar. Você tem que pôr a carregar o seu coração. O seu coração tem que estar 24 horas carregado. Carregado da palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus. E porquê? Porque nós já vimos que estamos numa fase do mundo em que você precisa de ser cheio da palavra e ter um espírito de fé. Por isso Jesus disse, 1 João capítulo 5, versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo. Não disse, se trabalhares muito, se tens 1 milhão de euros, se tens uma grande casa, se tens um grande carro, tudo isso é bom. Esta é a vitória que vence o mundo se tu tiveres fé. Se tu tiveres fé. Só vamos conseguir vencer o mundo se tivermos fé. Só vamos conseguir vencer 2022, que vai ser um desastre para o mundo, com fé. Mas para isso, você tem que ter o coração cheio da palavra. Você tem que gastar tempo na palavra. Então, viver na fé ou estar na unidade da fé é você acreditar no que Deus promete, é você colocar a palavra de Deus, a palavra no seu coração. Ouvir, meditar, ler, estudar. Terceiro, é você falar o mesmo que Deus diz acerca de si. Quer dizer, confissão traz possessão. O que é que você fala da sua saúde? Está-me sempre a doer aqui os ossos. Estou sempre aflito. Já a minha mãe também tinha. O que é que você fala das finanças? Está difícil. E agora com esta variante vai para casa. E agora eu tenho que vir para casa. E eu nunca tenho dinheiro. Pois é, confissão traz possessão. Confissão traz poder. E você fala, e você colhe. E você fala, e você colhe. Porquê? Porque você não está a falar o mesmo que Deus diz aquilo que você é. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Então você tem que falar, eu sou o Filho de Deus, eu sou o embaixador de Jesus Cristo, eu nasci para vencer. Quer dizer, você fala o que a Bíblia diz que você é. Você não fala o que o primo diz que é, o que o mundo diz que é. Não. Você fala o que Deus diz. Eu sou um vencedor. Eu consigo vencer. Eu já cheguei lá. Eu alcancei. Eu estou representando uma empresa que essa empresa ainda não entrou num determinado sítio, já entrei 4. Já entrei 4 nações, a empresa não entrou. Porque eu acreditei, eu fiquei grávido, eu incubei, eu falei, eu olhei e falei, eu já lá estou. Eu consigo chegar lá. Porque o pastor Augusto é melhor. Não há melhores aqui. Não há campeões. Não, porque eu falei, acreditei, falei e ninguém conseguiu tirar isso dentro de mim. Até os próprios líderes ficaram tão entusiasmados que agora também já acreditam que chegam lá. Porque é um espírito de fé. E isso é contagiante. Quando você tem um espírito de fé, você consegue colocar nas pessoas que estão à sua volta. E você consegue acreditar que é uma realidade. Então, fé consiste em acreditar no que Deus promete. Fé consiste em você colocar a palavra de Deus no seu coração. Lembre-se que eu comecei por falar dos atributos da unidade da fé. Mansidão, longanimidade, não é? E humildade. E agora tem a fé. E a fé consiste em você acreditar no que Deus promete, pôr a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, falar o mesmo que Deus diz de si,
E quarto, a fé consiste em você agir. Agir de acordo com a palavra de Deus. Se você estiver à espera, muita gente diz assim, sabe, ou profeta, ou pastor, ou seja o que for, eu quando tiver a minha vida organizada, então eu vou servir a Deus. Ele nunca vai ter a vida organizada. Porquê? Porque é precisamente o oposto. Ele tem que servir a Deus para que a vida comece a ser organizada. Então, você quer fazer um negócio, você tem que agir, você tem que ver aquilo que você quer, agir e acreditar. Estes países onde eu entrei, eu cadastrei pessoas sem haver nada. Não enganei ninguém, não menti. A empresa já existia. Mas eu acreditei. Vamos lá chegar. E agora já está. Então, nada é impossível para aquele que crê. Você tem que agir. Você não pode ficar parado. A fé precisa de um movimento. Você precisa de mover. A fé precisa de ação. A fé não é sentado aqui e dizer, Senhor, há uns anos atrás, eu tinha a minha primeira igreja, havia um casal e o homem, porque há um espírito muito perigoso que pode entrar muitas vezes dentro da igreja, que é um espírito de religião. Pessoa religiosa é um perigo. É um perigo. E então, era um casal e pronto, e a mulher um dia foi pedir aconselhamento, não é? E disse, o meu marido tem um negócio, ele tem um negócio que distribui bolos e não sei o quê, tal, mas eu não vejo nada. Então, mas você tem a certeza que o seu marido sai para a venda? Eu perguntei, claro que sim, pastor, ele sai, ele pega na carrinha e vai. Mas você vê mesmo? Não, mas eu acredito que ele sai. Tá bom, então um dia você faça assim, quando for trabalhar, diga a ele, até logo, amorzinho, e você esconda-se ali perto e espere para ver se ele sai. Bem, a mulher assim fez, não é? Esperou 10 minutos, esperou meia hora, esperou uma hora. Cadê o marido? Nada de marido e a carrinha no mesmo lugar. Aí ela chegou e entrou em casa. Estava o marido sentado na sala, não é? A ver televisão. E ela perguntou, então, como é que é? Então tu não vais trabalhar? Então como é que tu vais vender? E Deus proverá. Os corvos vão nos trazer o dinheiro. Vão? Aí ela contou-me isso. Então eu chamei ele. Chamei lá ao escritório. Lá da igreja. Eu disse, irmão, venha aqui comigo. E eu fui com ele à rua. Sentei-me na estrada e disse, corvos, mandem-me aqui notas. E ele ficou-se a olhar para mim. Mas porquê que o pastor está a fazer isso? Para mostrar que isso não é fé. É presunção e estultícia. É religiosidade. A Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Estivesse ali à espera dos corvos. Está a haver um espírito de religião. É dos piores espíritos que pode haver dentro de uma igreja. É o espírito da religião. Então nós temos de ter cuidado com isso. Ok? Portanto, você tem que agir. Você tem que agir e tem que estar em movimento. E por fim, a fé, ela consiste em você idealizar, você tem que acreditar, você tem que ver. É como esta situação que vamos fazer agora no pavilhão, não é? No dia 19. O profeta já viu, ele já idealizou, ele já sonhou, ele já acreditou. Então toda a equipa também tem que acreditar e sonhar. Ok? Olha aqui a Bíblia, ela diz assim, em Marcos, capítulo 11, Marcos 11, vamos lá ver um instante, Marcos, capítulo 11, Marcos 11, versículo 22. E Jesus respondendo disse assim, tende fé em Deus. Olha o que Jesus diz, o próprio Jesus, tende fé em Deus. A sua fé tem que baseada onde? Deus, na palavra. Porque, em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, quem é qualquer? Sou eu e você. Qual é o monte? O monte é o problema. Monte é a dívida. Monte é a circunstância. Monte é a enfermidade. Monte é uma carta de tribunal. Monte é um relatório. Qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser como? Falar como? Com a boca, lhe será feito. Então quer dizer, quando você ora e você diz, eu ordeno a enfermidade seca, eu ordeno ao problema que caia por terra, está dizendo que você não pode duvidar. Dúvida é o oposto da fé. Quer dizer, você orou, mas depois, passados minutos, será que Deus vai mesmo curar? Será que Deus vai mesmo abençoar? Será que Deus vai mesmo abrir caminho? Será que
é o oposto à fé. E aqui diz, quando tu falares ao monte, enfermidade, problema, ergue-te. E não duvidar no coração, mas crer que tudo aquilo que você falar com a boca, lhe será feito. Por isso vos digo, tudo o que pedis orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, o que é que eu quero deixar aqui no seu coração? Neste quinto ponto, que é, idealize, sonhe, veja-se a terminar o 2021 em sucesso. Veja-se a entrar num 2022 com muita bênção. Deixe lá o mundo como está. Não olhe, claro, proteja-se, não é? Tem que se proteger e tudo isso. Mas ande neste espírito. Seja pessoa humilde, mansa, seja longânimo e tenha um espírito de fé. Porque a fé, ela só vem por ouvir, ela liberta por você falar. A fé vem por ouvir, há uma ligação em ouvir e falar. Ouvir e falar. E quando você fala, o que é que a Bíblia diz? As coisas, elas têm que acontecer. Já para terminar, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Todos nós conhecemos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Fé é você acreditar que já tem quando não vê. Você não pode estar à espera de ver para acreditar. Isso é fé zero. Fé zero. Mas há também quem tem fé, mas tem pouca. Qual é o exemplo do Pedro? Pedro estava lá no mar alto com os discípulos. E olharam lá à frente e disseram, quem vem lá? E Jesus disse, sou eu. Eu serei Jesus. É um fantasma, não é Jesus. Ok, Pedro disse, Jesus, se és tu, manda-me vir ter contigo. Ok, Jesus disse, tá bom, anda. Pedro esqueceu-se que não pode andar sobre as águas, esqueceu-se que está no mar alto, olhou para Jesus, e a Bíblia diz que enquanto ele olha para Jesus, Jesus é a palavra, o que é que acontece? Ele está a andar sobre o mar, humanamente impossível. Mas diz que de repente, diz a Bíblia, de repente o diabo tinha que pôr a mão. De repente, um vento soprou. As ondas levantaram. Pedro tira os olhos de Jesus. Pedro olha lá para trás, já lá vê o barco lá ao fundo. E olhou para a circunstância e disse, eu estou em cima da água. Eu não posso estar em cima da água. Isso é impossível. Ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar-se. Jesus estendeu-lhe a mão, agarrou-lhe e disse, homem de pouca fé, porque duvidaste. Ele tinha fé, mas era insuficiente. Tomé, fé zero. Pedro, fé insuficiente. Então, qual é a fé que você tem que ter para vencer este mundo? A fé do tipo de Deus. E qual é a fé do tipo de Deus? A fé do centurião. O centurião chegou ao pé de Jesus e disse, olha, mestre, eu tenho um criado lá em casa que está doente. E Jesus disse, ok, então vamos lá. Não precisas. Olha, diz somente uma palavra. Diz só que ele está curado. E eu acredito quando chegar a casa ele está curado. Porque eu, centurião, sou um homem de autoridade. Olha aqui o segredo. Sou um homem de autoridade. Diga ao meu criado, faz isto e ele obedece. Diga ao outro, faz aquilo e obedece. Então, tu és o rei dos reis, o meu Senhor. Se tu liberares uma palavra que ele está curado, eu vou chegar lá e ele estará curado. E Jesus disse, nem em Israel encontrei tanta fé. A fé do tipo de Deus. A fé do centurião. Diz somente uma palavra. Diz somente uma palavra. E o meu criado fica curado. Esta é a fé que você tem que ter para o próximo ano. A fé do tipo de Deus. A fé que vence o gigante. A fé que não olha para a circunstância. A fé que arrebenta com o diabo. A fé que vai curar. A fé que vai trazer dinheiro. A fé que vai fazer crescer a igreja. Essa é a fé. Mas para isso, você tem que pagar um preço. Abdicar de muitas coisas. Abdicar de muita novela. Abdicar de muitos teleproblemas. Abdicar de muitas notícias. E ficar focado na presença de Deus. Na palavra de Deus. E na presença do Espírito Santo de Deus. Que você possa ouvir esta palavra, mas também possa ser praticante. E que você possa juntar fé com o nosso líder para que de facto possamos chegar até ao fim de dezembro e possamos crescer ainda mais
ganhar ainda mais almas. E este desafio dia 19, por isso Deus colocou no meu coração, porque você tem que ir com um espírito de fé, a acreditar. Alguma coisa vai acontecer. Salvações vai haver. Pessoas virão de todas as partes. Demónios vão sair. Curas instantâneas, milagres vão acontecer. Agora, se você for numa atitude, não dá, é difícil, ninguém vai aparecer, está a chover, agora o Covid, agora não sei o quê. Então isso é um espírito, mas é um espírito de erro de fé. E esse espírito de erro de fé não pode estar dentro de um servo de Deus. Portanto, terminando a minha pregação, vamos ser pessoas longânimas, vamos ser pessoas humildes, vamos ser pessoas mansas e vamos nos encher de um espírito de fé, ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, para que nós possamos vencer e suportando uns aos outros, como a Bíblia diz aqui, suportando uns aos outros. E quando você souber dentro da igreja que há uma pessoa que está passando por um problema, por uma circunstância, então estenda-lhe a mão, ore por ela, telefone-lhe, visite, faça alguma coisa, mas liberte um espírito de fé para que você possa levantar essa pessoa. Para que essa pessoa não fique lá embaixo, mas que possa também ser levantada em nome de Jesus. Termino aqui a minha mensagem. Não sei se o nosso profeta já está aí. Se tiver... Nathalie, sabe dizer se sai o profeta? Não consigo ver aqui. Nathalie? Nathalie, estás aí? Eu não consigo. Alguém consegue dizer-me se viu, se sabe se o profeta entrou? Pelo menos aqui não vejo. Quem está a me ouvir, diga amém. Amém. Ah, pronto. Estava a ver que estava aqui sozinho. A Nathalie está aí? Não está ou não? Nathalie, estás aí ou não? Ah. Estou sim, pastor, estou aqui. O profeta não está? Bom, se não tiver, eu vou fazer a oração e vamos terminar. Faço a chamada. Então eu vou fazer a chamada. Essa imagem me faz para a gente escola. É o quê? É o quê? Eu não percebi o que ela disse. Bom, vou fazer a chamada, está bem? O Diácono Filipe está? Não está. Sebastião. Também não está. Doroteia também não está. Obreira Glória está, que eu já vi. Certo? Obreira Glória está? Presente, pastor. Ok. Pastor Alberto está a trabalhar, não é? A irmã... A Obreira Lijânia está? Está ali. Vocês vão dizendo presente. Levita Raquel também não está. Sidney também não está. Diaconisa Dulce está? Presente. Presente. Irmã Antônia está? Não está. Assistente Janice está? Também não está. Levita Cátia está? Levita Dulce. Vanessa António está? Não está. Juseu está. Vânia.
A Vânia está? Também não está. A Brena Natali está. O Diogo não está. Vanilza está? Também não está. Irmã Felizmina? Presente, pastor. Ok. Iracelma Viriato está? Jennifer? Irmã Vitória está? Não está. Leisi está. O Zinho, irmãozinho está? Do Porto. A pastora da Suécia, Ana, e a filha estão. Agora de Inglaterra, a irmã Nela está? Presente, pastor. Muito bem. E a irmã Celestina também de França também está. Muito bem. Ok, vamos orar. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós oramos agora e te agradecemos para que tu nos dês, Senhor, possas colocar estas características no nosso caráter. Faz-nos ser pessoas mansas, humildes. Faz-nos ser pessoas longânimas. E coloca em nós, Senhor, um espírito de fé, Senhor. Nós oramos, Senhor, este mês está terminando, termina amanhã. Gratidão por tudo aquilo que fizeste no mês de novembro. Gratidão pelo mês de dezembro, que é o último mês de 2021, Senhor. Um mês em que tu vais te mover de uma forma sobrenatural. Abençoa todas essas pessoas que estão aqui agora. Abençoa a viagem do profeta. Abençoa, Senhor, o dia 19 também, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, coloque em nós um espírito de fé para nós vencermos este mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pronto, boa noite a todos. Vocês vão receber o áudio. Agora que você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91, eu sou o pastor José Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo, e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações, 21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar uma mensagem para mim por e-mail para joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.